Quero convidar o pastor Carlos Nogueira aqui. Nessa manhã nós temos um privilégio muito especial de termos o pastor Carlos trazendo a mensagem da palavra de Deus para nós. Ele foi pastor da Igreja Evangélica Congregacional Atibaense por quase 30 anos. 20 anos. Vale 30. 20 anos lá. Depois ele e a sua esposa Zéza, por favor, fiquem em pé. Eles se mudaram para Moçambique, na África, onde começaram a Palavra da Vida, e foi o diretor durante 10 anos. Eu estou errado aqui nas datas, 15 anos. Tá vendo? Faz a média. E até passar, e continuam ministrando lá. E nós temos uma parceria lá com a Palavra da Vida Moçambique, quanto ao Pregue a Palavra, e tem sido muito gostoso. As 3 vezes que eu tive o privilégio de ir para lá, depois do almoço, ir tomar um café gostoso, bater um papo sobre ministério, orar juntos, e tem sido um grande encorajamento para a minha vida, e muito obrigado por tirar esse tempo para estar conosco. Deus abençoe. Obrigado. Tá ligado? Tá ligado. Queridos irmãos, uma alegria estar aqui com vocês. Trago um grande abraço dos irmãos de Moçambique. Quero agradecer à igreja por investir no trabalho lá em Moçambique, através do Pregue a Palavra, através do seu sustento para alguns missionários. Quero agradecer muito as orações dos irmãos. Ano passado tivemos que sair meio fugidos por causa dos problemas no país, mas voltamos. Esse ano, se a gente não sai rápido, eu não conseguiria chegar no aeroporto por causa das cheias, mas continuamos o trabalho e estamos aqui. É uma grande, grande alegria estar com os irmãos. Eu começo a perceber uma certa idade nesse que vos fala, quando a professora de inglês é neta de uma menina que eu conheci antes do marido. Carol Sul, foi isso? Não foi isso, Carol Sul? Gente do céu, eu acho que eu estou começando a ficar velho. Eu encontro pessoas aqui e a frase que mais falam é assim: eu sou filho de quem você conhece. Não é verdade? Eu só conheço os pais e os avós agora. Mas é bom ver essa caminhada e ver que vale a pena. Ver que vale a pena. Abaixa a sua cabeça, fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, esse tempo. Queremos ouvir a sua voz. Qualquer outra voz, Pai, que não seja a tua, faça-nos surdos para elas. Mas quando o Senhor falar, que a sua voz seja ouvida, acatada, impactada. Eu peço isso no nome precioso de Jesus. Amém. Após 2 anos longe do Brasil, há umas 2 semanas atrás, eu pude brincar com 2 dos meus 8 netos novamente. Família, tudo de bom, tudo de bom. Estar no meu próprio país depois de um certo tempo, entender todas as coisas, pedir um lanche e não ter que ficar esperando quase 40 minutos. Ai, que confortável. Talvez para alguns outros, ter uma casa maior, um outro carro, equipamentos, seja o grande desejo de consumo. Para outros, mudar de país. Mudar para um país com melhores condições, maiores oportunidades, segurança, é um sonho. Família, conforto, salário maior, melhores condições,
não são em si, queridos, pecados. São coisas boas, mas podem muito facilmente se tornar um grande perigo. Pode muito facilmente se tornar ídolos. Pode se tornar a maior razão da nossa existência. Todas estas coisas que eu mencionei, boas, mas como razão para vivermos, são coisas pequenas, limitadas, passageiras. Deus tem mais para você. Deus tem algo mais alto. Deus tem algo mais durável. Deus tem algo mais profundo, algo maior e melhor. Vou pedir para você abrir novamente a sua Bíblia para a carta de Paulo aos Filipenses, que como já foi lido, e agradeço aos irmãos pela coerência nos hinos. O assunto já está em andamento. Filipenses capítulo 1, como já foi lido, vamos ler novamente, versículos 19 até 26. A palavra de Deus, inspirada, diz assim: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Por um lado, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. O apóstolo Paulo estava no meio de um dos seus muitos julgamentos. Havia possibilidade dele ser condenado, de morrer ou de ser liberto. Mas é interessante que para Paulo só tinha um resultado possível para o seu futuro, e esse resultado era liberdade. Liberdade da prisão ou liberdade da vida, através da sua morte. E aí a coisa já começa a ficar estranho, porque até agora, para mim, liberdade é liberdade de ir e vir, pensar o que eu quero, comprar o que eu quero. Isso é liberdade, e eu começo a perceber que a minha noção de liberdade era muito local, material, terrena. E lá vem o apóstolo Paulo e me confronta com esse texto. Vem o apóstolo Paulo, através da sua palavra, que agora é inspirada pelo Espírito de Deus, mostra que existe algo mais alto, algo melhor para o qual eu posso viver. Eu creio que esse texto bíblico vai nos mostrar que nós podemos ter uma visão de vida que é mais alta, que é libertadora. Vamos aprender juntos hoje como é que nós podemos
ser livres de nós mesmos? Como é que nós podemos ser livres de uma visão de vida baixa, limitada, passageira? Agora, é paulada. Tudo bem? Preparados? Então vamos comigo. Como é que eu tenho uma vida, uma razão para viver mais alta? Mais do que aqui? Tudo começa quando no versículo 20, ele diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, preso, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Meus amados, tudo começa quando nós resolvemos colocar como o maior desejo da minha vida é Cristo ser engrandecido. Cristo é o meu maior desejo. A chave para esse tipo de vida, meus amados, é onde está o meu foco principal de vida. Qual é o desejo maior? Onde é que eu quero chegar? O que me consome? O que me faz levantar toda manhã para trabalhar, para viver? O que é que você tem no coração e que faz o seu coração bater mais forte? Que vai além da vitória do seu time? Aliás, chegou a notícia em Moçambique que, não sei como, o Corinthians foi campeão de um negócio. Como é que pode, meus irmãos? E aí eu pergunto, o que te alegra mais do que seu time ser campeão? O que alegra mais do que você receber um aumento? E aí eu vejo nesse versículo, segundo a minha ardente expectativa, segundo a minha ardente esperança, com toda a ousadia de sempre, eu tenho ardente expectativa, eu tenho ardente esperança, como sempre, o que é? Que Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer eu vivendo, quer eu morrendo. Aí eu me pergunto, será que esse é o desejo que arde no meu coração? É esse o grande desejo que me consome. Eu não consigo deixar de pensar nisso como o grande foco da minha vida. É baseado nesse foco que eu decido, que eu escolho, que eu vou, que eu não vou, que eu compro, que eu não compro, que eu faço, que eu deixo de fazer. Esse é o grande foco que norteia a minha vida, norteia as minhas decisões. Queridos, nada e ninguém deve substituir Cristo como o maior foco da minha existência. A minha primeira e maior preocupação não é família, não é conforto, não são os bens, o país que eu vou morar. O foco agora não está aqui embaixo, não está em mim mesmo, em meus desejos. O foco está em como será Cristo engrandecido na minha vida. Antes de olhar para a direita ou para a esquerda, eu preciso olhar para cima. Antes de ter esperança aqui ou ali, eu preciso lembrar quem é o meu Senhor.
que constituição maior eu devo seguir? Aí eu olho para mim, para minha tristeza, eu falo assim: mas Carlos, você gosta da vida, não gosta? Ah, meus irmãos, eu gosto. Como eu gosto de viver, como eu gosto da minha família, como eu gosto das coisas, da estabilidade, da abundância, do conforto, até de algumas aventuras de vez em quando. Como eu gosto de um estilo de vida necessariamente não pecaminoso, não é mundano, mas, para ser bem sincero, como eu gosto de um estilo de vida onde Cristo faz parte, mas não é a maior razão da minha existência. Limitado, é pouco. Jesus tem mais para nós. Não devia ser assim. E aí então Deus, na sua bondade, promove alguns momentos para nós. Como eu disse, há um ano atrás, passagem de ano de 2024 para 2025, o país de Moçambique passava por grandes protestos, quebradeira, e a coisa começou a perder o controle, e invasões, e quebrando lojas, e roubando, e ninguém tinha mais controle, e a coisa foi chegando perto de onde nós moramos, perto da propriedade. Reunimos todos os missionários da Palavra da Vida, até que falamos: temos que sair daqui às pressas. Foi uma sensação muito esquisita arrumar a mala, sem saber se eu ia conseguir chegar na fronteira da África do Sul, para onde estávamos indo. Arrumar a mala, falar: Zeza, não esquece de levar todos os nossos documentos, porque eu não sei se eu vou voltar. Se nós vamos encontrar a nossa casa em pedaços. Saímos. 6 carros, um atrás do outro. Fomos para a fronteira mais próxima, que era da Suazilândia. Quando entramos na Suazilândia, antes saímos de manhã cedo, foi um sábado, se não me engano, bem cedinho, víamos restos de troncos de árvores e pedras que tinham sido tiradas porque eram barricadas antes, e saímos. Passamos pela primeira barricada, passamos pela segunda, chegamos na fronteira, na Suazilândia, mas ainda de Moçambique, a Suazilândia está ali, mas eu ainda estou aqui, e vai, e passa, e depois chega na Suazilândia, passa a fronteira. Obrigado, Senhor. Viajamos dentro da Suazilândia, mais próximo da fronteira com a África do Sul, dormimos numa pousadinha, todas as famílias de missionários, e ali nós tínhamos bebês, crianças, adolescentes e os missionários. Dormimos em 2 ou 3 quartos, empilhados ali. Não tínhamos aonde jantar, reunimos todos nós no quarto maior e fomos comer alguma coisa que havíamos comprado no supermercado. Mas a alegria daquele jantar, o louvor, a gratidão. Mas como Cristo foi necessário. Como Cristo foi engrandecido, porque naquela situação nós nos sentimos totalmente incapazes, totalmente sem controle, totalmente dependentes de Deus. Como é difícil, mas como foi bom. Como é bom depender de Deus, porque lá, hoje e sempre, essa experiência será totalmente voltada
voltada à glória dele. Chegamos em Johannesburg, na África do Sul, na Palavra da Vida lá. Lá passamos um mês de muito trabalho, de muitas reuniões, foi bênção, e depois voltamos. Irmãos, nós fomos feitos, criados, recriados em Cristo Jesus, para que Ele fosse o nosso maior desejo, o maior foco. Nós só vamos funcionar bem quando Jesus for a maior razão da nossa existência. Só vai dar certo a minha vida individual, a minha família, a minha existência, quando Jesus for a grande razão da minha existência. Eu fui criado assim, eu fui recriado em Cristo Jesus para ser assim. Cristo, meu maior desejo, é a razão mais alta, mais libertadora, mais livre. Eu fico livre de mim mesmo, eu fico livre desse mundo, eu fico livre da falsa ideia de que quando eu tenho controle, então tudo está bem. Mentira, não é assim. Você quer ter uma razão de viver mais alta? Primeira coisa, decida quem é que vai ser o principal foco da sua vida. Mas de verdade, não é só na área religiosa, todas as áreas, todas as decisões. Aí o apóstolo vai piorar a coisa, extremamente radical. Você quer ter uma vida mais alta, uma vida que vale a pena ser vivida, sabe, que espetacular? Queira morrer. Diz o apóstolo Paulo, no versículo 22, morrer é lucro. No versículo 23, ele diz assim: tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. No 22 ainda, ele fala: já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido. O apóstolo tem um dilema raríssimo nos dias de hoje. E o seu dilema era: eu desejo morrer, é muito melhor, mas eu acho que eu preciso ficar. Irmãos, dilema é quando eu tenho duas coisas com intensidades semelhantes, ao mesmo tempo, porém elas são excludentes, ou um ou outro, mas eu quero os dois. Já viu criança que vai na sorveteria e você fala assim: só pode um sabor. Ah, mas eu quero esse aqui. Isso é dilema. Só que isso aqui é um dilema sério, de vida. E aí, eu me pergunto, quando é que morrer e estar com Cristo passa a ser de fato lucro? Quando é que eu sinto que é incomparavelmente melhor partir? Conhece a história do pastor, não sei qual dos pastores aqui da Piba, mas foram visitar uma senhora velhinha, no leito de quase morrendo, mas foi lá visitar o pastor, e foi orar com a irmã: Senhor, abençoa a irmã, amém. Esteja no seu leito, tirando toda a dor, amém. Restaura a irmã, amém. Coloque-a de pé novamente, Senhor, amém. Mas se o Senhor
quiser levá-la, leve-a, Senhor. Ah, meus irmãos, quando é que deixar todos os nossos queridos aqui, deixar todas as coisas daqui e estar com Cristo parece de fato incomparável melhor? Quando é que partir passa a ser de fato um desejo tão real que já não sei o que pedir a Deus, irmãos? Sabe quando? Quando eu entendo que vou para a presença do único que me amou a ponto de morrer por mim. Quando eu entendo que apesar dele me conhecer totalmente por dentro e por fora, ele continua a me amar. Quando percebo cada vez mais o amargor do meu pecado e a doçura do seu perdão. Quando sinto que Ele vem diariamente a mim com graça, misericórdia, perseverança. Quando lembro constantemente que foi por causa dele ter morrido a minha morte, é que não tenho mais eterna condenação. Quando é que morrer e estar com Cristo passa a ser de fato lucro? Quando lembro que estar com Cristo, meus queridos, é estar num lugar sem discussões, divisões, disfunções. É estar num lugar sem depressão, opressão, possessão. É estar num lugar sem luta contra a carne, sem luta contra o mundo, sem luta contra o diabo. É estar num lugar sem lamento, lágrimas, choros ou dores, pois as coisas terrenas já passaram. Quando é que morrer e estar com Cristo passa a ser de fato lucro? Quando tenho a convicção de que ir para a presença de Jesus é ir para a presença do meu Salvador, amigo, Senhor, Rei, meu Deus, meu Redentor. Aquele que supre todas as minhas necessidades espirituais, racionais, emocionais, até físicas. Quando a consciência de todas estas coisas, meus queridos, e muito mais coisas, se tornam uma realidade tão concreta na minha vida, estar com Cristo passa a ser de fato lucro. É lucro, de verdade. Aí eu olho para mim, para minha tristeza e humilhação, sendo honesto, eu não acho incomparavelmente melhor partir. Eu acho incomparavelmente ficar. Estou perdendo. Estamos perdendo. É baixo, é pouco, é limitado. Ah, meus amados, como nós amamos este mundo, este pecaminoso, perdido e tenebroso mundo. Porque não acho incomparavelmente melhor partir e estar com esse Cristo fantástico. Nós precisamos aprender a querer partir. Nós precisamos aprender a querer estar com Cristo. Fomos chamados
para um viver sobrenatural. Porque o natural, irmãos, o natural é aqui. Mas em Cristo, agora nós somos sobrenatural. Nós somos espirituais. E o espiritual vê além. Vê além do Parque das Flores, queridos. Vê além. E isso vai nos dar uma razão para viver muito maior. Enquanto não aprendermos a termos o desejo de partir, continuaremos com as nossas cabeças baixas, focadas em nós mesmos, nas coisas terrenas, escravos dos nossos desejos. Quando Cristo é engrandecido em mim, eu tenho uma nova razão para viver e para morrer. Liberte-se, menos de você, menos coisas, menos apegos, menos laços te prendendo aqui. Ah, Cristo, o meu maior desejo. Cristo, o meu desejo de partir. Um lado do dilema. Em terceiro lugar e último, vem o outro lado do dilema. Versículo 21. Morrer é lucro, mas para mim o viver é Cristo. Entretanto, diz o versículo 22, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, diz o versículo 24, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, 25, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. 26, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Eu quero partir, sim, eu quero partir, eu descobri que em Cristo quero estar com aquele que mais me ama, eu quero estar com Ele, mas fico por causa dos outros. Fico por causa das necessidades dos outros. Não vou ficar para suprir os meus sonhos. A minha lista de eu quero enquanto viver fazer isso. Não. Fico por causa da lista de Jesus. Fico por causa da lista do meu próximo. É por causa da necessidade dele e dos outros. Ele quer me usar, então eu fico. Fico por causa do progresso e gozo da fé dos outros. Fico para evangelizar, discipular outros. Fico para promover a vida eterna nos outros. Fico para que Cristo seja exaltado com a minha vida. Fico para viver uma vida que honra totalmente o Senhor. Então aí onde, como, é o de menos. Eu tenho razões para ficar que são muito mais eternas, ilimitadas, espirituais. Sou de fato um ET, e é bíblico extraterrestre, porque nós não somos dessa terra, irmãos. Fico primeiramente por razões altas, eternas, espirituais, e não por razões baixas, passageiras, menores, materiais. Estas são razões para eu ficar e não partir. A família, os bens, o conhecimento, são meios de eu engrandecer a Cristo. São meios de eu ficar e engrandecer ao Senhor. São meios, mas não são a grande razão. A razão por trás tem que ser o Senhor Jesus. Por favor,
Não troque os meios pelo propósito principal. Quando o meu maior desejo for partir e estar com Cristo, aí eu estarei pronto para ficar nesse mundo. Você só vai estar no ponto de continuar vivendo mesmo quando você: estou aqui, mas quero estar lá. Estou aqui porque é mais necessário, por razões espirituais, eu ficar. C.S. Lewis tem uma frase que diz assim: os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram aqueles que mais pensaram no mundo vindouro. Deixa eu confessar mais uma vez, falo às vezes para minha esposa, eu penso pouco no céu. Eu devia querer mais ir para o céu. Eu devia querer mais estar com o Senhor, porque eu acho que isso ia me dar uma perspectiva diferente de como viver aqui na terra. Ah, Senhor, tenha misericórdia. Quando Cristo for engrandecido em minha vida, eu terei nova razão de viver e de morrer. Um estilo de vida mais alto, um estilo de vida melhor, amplo, profundo, acima das tempestades aqui. Eu sei o que está acontecendo, eu vivo aqui, tenho consciência, tenho a minha contribuição, mas eu estou numa outra. Cristo é o seu maior desejo. Cristo te produz vontade, ou pelo menos o desejo de partir, e por Cristo é que você vive. É libertador, vale a pena. Vamos juntos lutar por esse estilo de vida? É o que o Senhor tem para mim e para você. Abaixa a sua cabeça, feche os olhos. A nossa primeira palavra, Senhor Jesus, é de confissão. De desespero, de quão carnais, materiais nós somos. Oh Deus, o Senhor tem tanto para nos dar. O Senhor tem uma vida abundante e nós nos contentamos com tão pouco. Ajuda-nos a vivermos esta vida maravilhosa. O Senhor sabe como aplicar para cada vida. O Senhor sabe onde é que a coisa aperta. O Senhor sabe quais são os concorrentes de Jesus em cada uma das vidas aqui. Por favor, com a tua mão bondosa e amorosa, perturba-nos para que possamos mudar. Console-nos, edifica-nos, por favor. Que o Senhor nos ajude a nos alegrar e que Cristo seja engrandecido, quer por nossas vidas, quer por nossas mortes. É no nome de Jesus, Senhor, Salvador nosso, que oramos. Amém.